Saudações, espectadores! Aqui quem fala é o Patrick e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Moto. E hoje, pessoal, mais um videozinho daquele trazendo dicas, principalmente para quem está começando, principalmente para quem está iniciando, mas é sempre bom reforçar, é sempre bom relembrar, né? Mesmo para aqueles que já têm um pouco mais de experiência no mundo das duas rodas. Desculpa o sol na cara, galera, esse horário não tem muito o que fazer. Agora, conforme vai chegando o verão, o sol já está um pouquinho mais alto, mas nesse trecho ainda é um pouquinho chato no vídeo, né? Mas daqui a pouco a gente já sai da reta dele. Então desculpem aí o sol na cara. E vamos trazer 5 dicas de coisas que você nunca deve fazer na sua motoca. 5 coisas para você evitar, 5 coisas para você não instalar na sua moto, ou 5 coisas, 5 costumes. Enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, essa é uma dica sobre costume, essa é uma dica sobre hábito. E uma coisa que você nunca deve fazer é deixar de aquecer a sua motoca. É você sair com a moto sem deixar a moto esquentando um pouquinho. E é realmente um pouquinho, galera. As motos mais novas, motos mais modernas, motos com injeção eletrônica, né? Hoje praticamente todas as motos têm injeção eletrônica. E nessas motos mais modernas, a gente não precisa deixar elas aquecendo tanto tempo como a gente precisava deixar as motos carburadas, né? A moto carburada, a gente precisava puxar o afogador ali, esperar a motoca esquentar, depois voltar o afogador, né? Hoje em dia, nas motos com injeção eletrônica, isso não é mais necessário. A moto já faz todo esse controle aí, quando ela atinge a temperatura, a borboleta já muda ali de posição, né? Para você ter a sua marcha lenta, para você ter o funcionamento correto da motoca, então você não precisa se preocupar. Porém, mesmo com injeção eletrônica, é importante que a gente deixe a moto aquecendo ali pelo menos 1 minutinho, 2 minutinhos, para o óleo que está todo parado no cárter ou no reservatório de óleo, dependendo do tipo do motor, para que o óleo possa chegar em todas as partes da motocicleta, para que o óleo possa lubrificar todas as partes da motocicleta. Se você liga a moto e já sai andando, já sai acelerando, muitas partes da moto ainda não vão estar sendo lubrificadas, e isso pode causar danos severos, pode reduzir muito a vida útil da sua motoca, certo? Então é muito importante você deixar a moto ligada por 1 ou 2 minutinhos na primeira partida, principalmente, né? Na primeira partida do dia. Mas se a moto ficar algumas horas parada, é interessante que você deixe ela ligada alguns minutinhos. Se você pegou a moto, saiu e logo na sequência você parou e vai precisar sair de novo, não tem necessidade. Se o motor já estiver quente, é só você ligar e partir, porque vai ficar um filme de óleo nas peças do motor, certo? Então, se você anda com a moto com frequência, anda e para, sobe e desce da motoca, não tem necessidade de você aquecer a moto todas as vezes. Apenas na primeira partida do dia, ou se você deixou ela várias horas parada, né? Então sempre aqueça a sua motoca. O que eu faço? O que eu recomendo? Quando eu vou ligar a motoca, quando eu vou sair com a motoca, eu ligo ela, deixo ela funcionando, aí eu vou colocar a luva, aí eu vou colocar a jaqueta, aí eu vou colocar o capacete. Enquanto eu termino de me preparar, a moto já está aquecida, a moto já está pronta para sair andando, certo? Outra dica importante que vai estar lá no manual de todas as motocicletas. Se você leu o seu manual, você viu essa informação lá, e você sempre deve ler o manual. Uma recomendação que está lá é para que você evite acelerar muito, evite alcançar altas rotações logo no começo da operação da motoca. Assim que você saiu, assim que você ligou a moto e o motor ainda não está em temperatura de funcionamento, evitar acelerar demais, evitar forçar demais, porque isso também pode gerar problemas sérios no seu motor e pode diminuir bastante a vida útil dele. Beleza? Segundo ponto, segundo tópico, galera, outra coisa que você nunca deve fazer é economizar principalmente em pneu e pastilhas de freio. Eu vejo muita discussão nisso. Agora eu tô lá no grupo da Crosserzinha, né? Fazia muito tempo que eu não andava com motos de baixa cilindrada, pra falar a verdade.
A última moto mesmo de baixa cilindrada que eu tive foi numa era antes das redes sociais. Na verdade até tinha alguma coisa de fórum e comunidades do Orkut, então isso cagueta um pouco a minha idade. Mas era antes dessa era, né, das redes sociais. E quando eu entrei nas páginas de motos pequenas, eu vejo muita discussão acerca de preço, acerca de custo, acerca de qual peça que é mais barato, tal marca é boa, sendo que a marca que a pessoa está perguntando, uma pastilha custa 20, 30 reais. Então, nunca, jamais, em hipótese alguma, por nenhum motivo, economizar em pneu ou pastilha de freio. Esses dois itens, principalmente esses dois itens, não é interessante economizar em nenhum item que esteja relacionado à manutenção. Economizar em manutenção é o que o pessoal chama de economia burra. Você vai economizar aqui, você vai economizar agora, mas você vai gastar mais lá na frente, sem contar que muitos dos itens de manutenção você pode estar afetando a sua segurança, certo? Você pode estar colocando a sua segurança em jogo. Então tem que cuidar bastante mesmo com a questão de manutenção. Mas o pneu e freio são os itens mais importantes. O pneu é a única coisa que está em contato com o asfalto, é ele que vai ser responsável pela aderência, pela aceleração, pela desaceleração, certo? Pela aderência nas curvas. Então não dá pra gente economizar. Compre um pneu de qualidade, compre um pneu bom, compre um pneu que vá te oferecer essa segurança que você precisa, certo? Então nunca vai no mais barato, sempre pesquisa bastante, sempre conversa com a galera e sempre dê preferência, na dúvida, dê preferência para as marcas mais tradicionais, dê preferência para marcas mais conhecidas, como Pirelli, Michelin, Metzeler, Goodyear, certo? Então, na dúvida, age com certeza. Não economizar em pneu, não economizar em pastilha de freio. Pastilha de freio é a mesma coisa, galera. Aqui no canal eu tenho uma política que é o seguinte, pelo menos nas minhas motos, que eu faço é o seguinte: ou original ou melhor, ou original ou superior. Nunca nada menos do que já vem original na motocicleta, certo? Então essa dica é extremamente importante. Jamais economizem em pneu e pastilha de freio. Outra dica super importante, relativo novamente ao seu motor e à vida útil do seu motor, que eu vejo várias pessoas fazendo, principalmente em motos de baixa cilindrada, principalmente em motos populares, né? Eu confesso que eu não lembro de ter visto isso em motos maiores, mas é uma prática muito conhecida, uma prática muito comum em motos pequenas aqui no Brasil, é tirar o filtro de ar da motoca. Tirar o filtro de ar da motoca, na cabeça de alguns motociclistas, pode fazer a moto andar mais, fica com um barulho diferente e tudo mais. Só que, galera, o filtro de ar, ele tá ali por algum motivo. O filtro de ar, ele tem uma função. Se não tivesse uma função, a fabricante não ia gastar dinheiro colocando aquele item, né? E qual que é a função do filtro de ar? É filtrar o ar que vai ser admitido para o seu motor, que vai ser o comburente do combustível, né? O ar que vai ajudar na combustão, na explosão no seu motor. Se você admite um ar sujo, se você admite um ar com impurezas, essa poeira, essa fuligem, essa poluição que tem no ar atmosférico, o ar que a gente respira, essa sujeira vai acabar parando dentro do seu motor e vai acabar causando desgastes prematuros no seu motor, certo? Então, se você andar muito tempo sem filtro de ar, você vai acabar sofrendo, o seu motor vai acabar sofrendo desgaste prematuro, você vai ver uma perca de performance, você vai ver um aumento de consumo e a vida útil do seu motor vai diminuir também, certo? Então nunca tire o filtro de ar da sua motoca. E quando for substituir, como eu falei lá na questão de manutenção, sempre original ou melhor. Evitar filtros paralelos, evitar peças paralelas, porque isso aí também pode comprometer a vida útil do seu motor. Beleza? Outra dica muito importante é sobre acessórios. É sobre tomar cuidado com acessórios.
Eu sei que tem muita gente que adora customizar motocicleta, eu gosto de customizar motocicleta, mas é uma atividade cara. Acessórios bons, acessórios confiáveis, custam caro, muitas vezes bem caro. E tem outras opções no mercado, outras opções paralelas, outras opções chinesas que não oferecem a qualidade que a gente precisa, que não oferecem a qualidade que a gente gostaria, ou seja, são menores, são inferiores do que as peças originais da motoca. Então assim, tomar muito cuidado quando você for instalar retrovisores, manetes, manoplas que não sejam originais ou que não sejam paralelas, mas de marca boa, de marcas confiáveis, de marcas conhecidas, né? Eu vejo muita gente colocando aqueles retrovisorzinho tipo Rizoma, já tem aqui no canal falando só sobre isso, um vídeo falando só sobre retrovisores. Aí o pessoal coloca no anúncio lá no AliExpress, no Mercado Livre, retrovisor estilo Rizoma. Rizoma é uma marca, Rizoma é uma marca top, galera. Eu queria ter dinheiro para poder colocar acessórios Rizoma na minha moto, mas é bem caro mesmo. E aí você vai comprar esses paralelos, primeiro que o espelho ele não tem grau, né? Então você tem um campo de visão menor, ele não é convexo, né? Então você perdeu o seu retrovisor praticamente. Você vai ficar com uma visão muito limitada, certo? E a qualidade construtiva de muitos desses acessórios paralelos, sabe, esses que é tudo coloridinho, que é anodizado, tal, você compra ele, você instala, fica bonitinho. Realmente, às vezes combina com o grafismo da moto, combina com a cor da moto, aí fica legal. Só que com o passar do tempo, galera, aquilo ali, os manetes vai ficando tudo frouxo, as partes anodizadas, elas vão perdendo a cor, elas vão perdendo o brilho, fica tudo fosco, fica tudo com uma cor mais opaca, sabe? O que você instalou na sua moto para deixar a moto mais bonita é um ponto que está chamando a atenção, deixando ela feia. Então não vale a pena, na minha opinião, não vale a pena. Acessórios paralelos a gente tem que tomar bastante cuidado. Manetes, principalmente, porque acontece? Muitos desses acessórios chineses são de péssima qualidade. Então tem vários vídeos aqui no YouTube onde esses manetes realmente quebram no meio da utilização. Até recentemente eu vi um vídeo lá no canal do Durval Careca. Olha o outro. Tá vendo o retrovisor do cara virado para lugar nenhum, um cara sem viseira, daquele jeitão. Como eu tava dizendo, eu vi um vídeo lá no canal do Durval que tinha um rapazinho na pista e ele foi chamar no freio, ele foi dar aquela freada um pouco mais forte e o manete acabou quebrando. E acontece, galera, eu já vi vários outros vídeos desses manetes quebrando. Eles quebram geralmente naquele olhar, naquela bolinha de fixação. O pessoal saindo para acelerar, capacetão de trintão, sem luva, sem jaqueta, tá certo, tá certo. E aí, nesse ponto aqui, tô deixando aqui pra vocês no vídeo, esse material que é uma liga de alumínio muito da sem vergonha, acaba quebrando. E aí, imagina, você tá fazendo uma frenagem forte. No caso desse vídeo que eu falei do Durval lá, a pessoa tava em pista, eu acho que foi até num cartódromo. Aí é uma coisa que você tá num ambiente seguro, você tá num ambiente controlado. Ó, o outro de chinelão. É tudo assim, né, galera? Brasil, infelizmente, o pessoal não tem noção dos riscos envolvidos de se pilotar uma motocicleta. O outro vira que nem louco. Então, como eu falei, o rapaz que eu citei estava no ambiente controlado, então ele perdeu o freio. Beleza, pode levar um tombo, pode levar um capote, pode levar apenas um susto, mas não é um problema tão grande assim. Agora você imagina você numa situação de trânsito, numa situação de dia a dia, numa situação de uso urbano, onde acontece alguma coisa, você leva uma fechada, acontece alguma situação de emergência, você precisa fazer aquela frenagem de emergência e o seu manete quebra no meio da frenagem. Já era pra você, galera. Já era, acabou, entendeu? Então esse tipo de coisa não dá pra arriscar. Então evite
instalar esses acessórios de baixo custo, esses acessórios chineses, esses acessórios que não tem marca. Evite instalar isso na sua motoca, tá? Até mesmo nos manetes, você vai instalar um manete desse bonitinho e tal, de repente, você está fazendo uma pilotagem um pouco mais esportiva, um manete desse gira, um manete desse acaba soltando, você pode perder o controle da motocicleta. Então, evite, galera. A palavra é evite. Se você quer instalar acessórios para deixar a sua moto mais bonita, procure acessórios de marcas boas, procure acessórios de fontes confiáveis, né? Para você customizar a sua motocicleta com segurança. Beleza? E a última dica, essa é uma dica um pouco mais polêmica, porém, eu sou catedrático, eu sou categórico nessa dica, que é sobre pneu pretinho. Não sei se em todo lugar chama assim, mas em boa parte do Brasil, aquele produto que o pessoal usa nos lava-rápido, principalmente nos carros, para deixar o pneu mais preto, né, para deixar o pneu mais brilhante, mais bonito, o pessoal chama de pneu pretinho. E isso é terminantemente proibido nas motocicletas. Eu acho que tinha que ter uma lei proibindo o uso desse tipo de produto nas motos. Caiu no blitz, está com pneu pretinho, apreende a motoca. Por quê? É extremamente perigoso, galera. São diversos relatos de acidentes que aconteceram por conta do uso do pneu pretinho. Ah, Patrick, mas eu uso desde sempre, nunca tive problema. Esse é o pior argumento da face da terra, nunca mais repita isso. Antes de você comentar isso em qualquer lugar, pensa numa defesa melhor para o seu argumento, pensa numa ideia mais aprimorada, numa defesa, numa argumentação um pouco mais complexa, porque esse argumento é ridículo. E por favor, não comente isso aqui no canal. O que acontece, galera? Muitos desses produtos, desses pneus pretinhos, eles são líquidos ou gelatinosos. E eles escorrem. Você vai passar ele na banda do pneu, você vai falar, ah, mas ninguém vai passar na banda de rodagem, ninguém vai passar onde o pneu entra em contato com o solo, vai passar só na parede do pneu ali, só na tala do pneu. Só que ele escorre, galera, é um líquido, principalmente um líquido mais viscoso, ele vai conseguir escorrer, ele vai conseguir chegar ali nos sulcos do pneu. Praticamente 100% das motos que eu vejo com pneu pretinho, a banda de rodagem está contaminada com o produto. E é um produto que vai diminuir a aderência, certo? Então é um produto que vai te colocar em risco. Quando eu trabalhava na Triumph, eu peguei, eu acho que 3 ou 4 motos que sofreram um acidente, que muito provavelmente o acidente foi causado pelo pneu pretinho. As motos chegaram lá de guincho, tudo arrebentada, aí a hora que você vai olhar, você vê lá o pneu tudo melecado de pneu pretinho, e um pouco desse produto acaba entrando ali no meio dos sulcos e acaba contaminando a área de contato do pneu, entenderam? Então não é para usar isso em hipótese alguma. Existem outras soluções para você dar um acabamento ali no pneu, e eu vou trazer vídeos mostrando essas soluções aqui. Você pode usar um restaurador de borracha que não seja líquido, certo? Você pode estar utilizando um vitrificador de borracha que também não é líquido, que também não vai escorrer. Então existem soluções. Agora o pneu pretinho líquido, pneu pretinho em gel, baba de camelo, essas coisas, galera, não usa, tá? Porque vai te colocar em risco, certo? Então essas são as dicas que eu separei para vocês. Se você gostou do vídeo, é muito importante que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Segue lá no Instagram, galera, é @ProfessorMotoOficial, e segue lá os nossos parceiros, a Varela Motos e a Benevis Seguros. Segue lá também o pessoal da Multislip BR, que está fornecendo aí a cera para corrente, cera para relação, que a gente está testando, beleza? Muitíssimo obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.